Salve, salve, querida turma. Aqui quem está falando é o professor Carlos Henrique e na nossa aula de hoje nós vamos abordar o quadro natural, a sociedade e a economia da Ásia. Quando nós nos referimos ao quadro natural, especialmente aqui no que diz respeito ao relevo asiático, é necessário ter em mente que o relevo do continente asiático ele é composto predominantemente por planaltos e planícies, além de uma importante planície, a planície siberiana na Rússia, a mais extensa do continente é a planície da Indochina, região bastante fértil e propícia à economia. As planícies asiáticas elas ficam localizadas nas porções norte e sul do continente. A planície siberiana ao norte e a planície da Mesopotâmia ao sul são exemplos a serem destacados. A porção mais famosa do relevo asiático são as cordilheiras, tá certo? O continente ele apresenta várias cadeias de montanhas, nas quais pode-se destacar duas como as principais. A primeira vai de Anatólia, que corresponde ao extremo oeste da Ásia, até a região de Pamir, que corresponde à Ásia Central. E nessa linha de montanhas encontram-se a Cordilheira do Himalaia, com mais de 3.000 quilômetros de extensão e o ponto mais alto do mundo, e o Monte Everest. A outra importante linha de cadeias montanhosas se situa no norte da Ásia, entre os Montes Urais e a Cordilheira de Nova Zembla. A região central do continente é composta por planaltos da Mongólia e do Tibete. Então aqui, queridos, eu trouxe para vocês um vídeo de como se deu essa formação dessas cordilheiras. Então nós temos primeiro uma separação do superbloco continental chamado Pangeia, tá certo? E um encontro de placas continentais que permitiu, ao longo do tempo geológico, através desse encontro, a formação desse tipo de relevo. Ok? A Ásia, ela apresenta um relevo, ou melhor dizendo, um clima, basicamente composto pelos climas siberiano, clima temperado, clima desértico e o clima de monções. É o que eu coloquei nesse mapa aqui. Por que nós temos uma variedade tão grande de climas? Porque a Ásia ela é o maior continente do planeta, e ela apresenta uma variação no que diz respeito à sua altitude. Se vocês prestarem bem atenção nessa imagem, nós temos, é possível observar aqui no número 1 um clima equatorial, até o clima número 7, que é um clima polar. Então, há uma variação da latitude, e isso possibilita esses diversos tipos climáticos, Então, o clima siberiano, polar, ele é caracterizado por invernos longos e rigorosos, atua na faixa do norte do continente, que, devido às condições naturais, possui uma biodiversidade muito pouco desenvolvida. Nós temos o clima desértico, começa no Mar Vermelho, vai até a Mongólia, os desertos mais ocidentais, que possuem menores altitudes, que são arenosos e quentes o ano todo. Nós temos o clima temperado, típico da faixa litorânea ocidental do continente, banhado pelo Mar Mediterrâneo, e da costa leste, banhado pelo Oceano Pacífico, caracterizado por verões secos e quentes e invernos suaves, sem muito frio. E nós temos o clima de monções, tá certo? Professor, o que são as monções? As monções é um tipo climático muito particular do continente asiático. O regime de monções é um fenômeno que ocorre nas regiões sul e sudeste da Ásia, de duas formas diferentes. As monções, as chuvas de verão, que se caracterizam como quentes e chuvosas, e as monções, chuvas de inverno, esse período de maior precipitação, frias e secas. Então, que vão afetar, basicamente, a Índia e o Paquistão. Então, no período de inverno, pelo fato do continente apresentar baixas temperaturas, desloca-se
ventos do continente para o oceano. Logo, frio e seco. E no verão, nós temos um deslocamento das massas de ar do oceano. Logo, quente e chuvosas, né? Nesse contexto, eles são quentes e chuvosos. Então, durante o verão, a superfície continental da região atinge temperaturas bem quentes, dando origem a uma área de baixa pressão. Então, vocês percebam, né? No período de verão, a área continental ela fica bem quente e vem massas de ar, né? Correntes de ar úmido da área oceânica, tá? Então, ao mesmo tempo, as águas do Oceano Índico estão com temperaturas bem mais baixas. Então, vem a massa de ar quente com a massa de ar com temperaturas mais baixas. Então, nesse período de verão, há um intenso processo, ou melhor, intenso nível de chuva, né? Então, origina-se uma zona de alta pressão. No entanto, as mesmas chuvas são importantes para a agricultura da região. Então, Índia e Paquistão eles são muito afetados por esse tipo climático, que é um tipo muito particular dessa área da Ásia, tá? Nós temos também as vegetações tundra, né? Vegetação taiga, tropical e estepe. São os tipos de vegetações que nós temos, tá certo? A vegetação ela varia geograficamente, né? Então, só para a gente compreender, no norte nós temos a taiga, que são caracterizados por coníferas, e tundra, que são líquens e musgos, central estepe, que é uma vegetação mais rasteira, e no sul, florestas tropicais, e no caso aqui, mais equatoriais, tá certo? E pelo aspecto da hidrografia, nós temos, né, no Oriente Médio alguns rios que se destacam, como o rio Tigres e o rio Eufrates, né? Aí eu estou falando no Oriente Médio. Na Índia nós temos o rio Ganges, que eu já vou dar uma maior atenção a esse elemento natural, né? E há na China, né, a maior usina hidrelétrica do mundo, né? Usina hidrelétrica conhecida como as Três Gargantas, que ela é construída no rio Yangtze, o maior da China, né? Então, a usina de Três Gargantas gera uma energia equivalente a cerca de 50 milhões de toneladas de carvão todo ano, né? Mais energia do que as 3 operações hidrelétricas dos Estados Unidos combinadas. O projeto de barragem do reservatório deslocou mais de 1 milhão de pessoas, muitas das quais ainda são essencialmente refugiados e que não receberam nada em troca, tornando-se vítimas da indústria e da corrupção local, né? Esse tipo de construção ele acaba gerando um impacto de entorno muito potencialmente, e especialmente em países onde a democracia ela não é um regime tão bem consolidado, o que abre brecha para regimes autoritários, né? Então é muito fácil fazer o que bem entende, tá certo? Por que eu falei sobre o rio Ganges, né? O rio Ganges, para a população indiana, ele é um rio que ele é mais sagrado, né, para essa população. Então, só para vocês terem uma ideia, nele, né, as pessoas realizam diversas atividades, desde o consumo de água até cerimônias religiosas. Pode-se considerar um milagre utilizar as águas sagradas do rio Ganges, né, sem contrair algum tipo de doença grave. Afinal, não é novidade para nenhum indiano que o Ganges é um depósito de esgoto não tratado, dejetos industriais e vários outros tipos e práticas completamente anti-higiênicas. Então, isso possibilita o surgimento de doenças como hepatite, cólera, desinteria e até mesmo, né, em casos extremos de câncer. E vale lembrar que fertilizantes e pesticidas acabam também, decorrente da atividade agrícola, chegando no rio Ganges, né? Então, existe um elemento, né, que é o elemento religioso, que ele acaba se sobrepondo ao elemento físico, né? Quando a gente vai falar sobre essa população asiática, a gente tem que ter em mente o seguinte: a superpopulação asiática, a Ásia ela tem, né, a maior população do mundo, né? Então, assim, em torno de 4 bilhões de pessoas, isso é muita coisa, 60% da população. Tá certo? Então, é uma superpopulação, né? A Índia com mais de 1 bi, a China com mais de 1 bi também,
né? Então é muito sintomático, né, desse quadro demográfico, tá certo? Houve algumas medidas para tentar, de alguma maneira, especialmente na China, reduzir esse aumento populacional. Dentre essas medidas, nós temos a política de um filho, né? Que é uma política que se desenvolveu na década de 70 pelo governo chinês para reduzir a natalidade e, consequentemente, frear o crescimento populacional, né? Para os casais que tinham o segundo filho, era cobrado uma taxa pelo governo, né? Ao atingir seus objetivos, essa medida teve como efeito, e aí é algo que a gente tem que pensar. O governo, ele vem, o Estado, né? Porque passa governo, entra governo, é o governo comunista que permanece. O Estado, ele vem e implementa uma política dessa, né? Isso gera consequências, tá certo? Então, isso acabou levando, primeiro, a redução do número de crianças, né? Segundo, a redução da mão de obra. E terceiro, a queda da força de trabalho, né? Isso tudo foi promovido por causa dessa política, né? Então, acabou afetando drasticamente, apesar da China ela ter mais de 1 bi, né? 1,4 em torno disso, tá, gente? Quase 1,4 bilhões, né? 1 bi e 400 milhões de habitantes, melhor dizendo. Essa política ela afetou drasticamente, né? Outra consequência negativa da política foi o grande descompasso entre o número de homens e mulheres. Por quê? Existia uma preferência tradicional chinesa pelo filho homem, o que levou a um alto índice de abortos seletivos e meninas abandonadas em orfanatos. Outra coisa que a gente também tem que destacar sobre a população é que a Ásia ela apresenta um continente extremamente populoso, contudo não povoado. O que isso significa dizer? A população ela se dá em áreas de maior concentração, em determinadas áreas. Por exemplo, o caso de Wuhan, como eu trouxe aqui nessa imagem para vocês. É uma área com enorme índice populacional. E Wuhan tem mais de 6 milhões de habitantes, né? Muito mais que isso. Melhor, mais que isso, tá certo? Então, Wuhan tem uma população de muito mais que 6 milhões de habitantes. São 11 milhões de habitantes, né? Foi onde nós tivemos a propagação do coronavírus, né? Desse novo coronavírus. Então, existe toda uma lógica de concentração populacional em determinadas áreas, promovendo verdadeiros formigueiros humanos. Então, a economia asiática, de uma maneira geral, acaba se caracterizando por apresentar um elemento de subdesenvolvimento, né? É óbvio, com exceção de alguns países como Singapura, como Israel, como Japão, etc. E aí, dentro desse contexto de um desenvolvimento industrial mais tardio, né? Nós tivemos a questão dos tigres asiáticos. O que são esses tigres asiáticos? São um grupo de países formado inicialmente por Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan, que apresentaram uma industrialização mais recente, né? Houve um intenso processo de industrialização durante a década de 70 e 80. E por que esses países eles começam a se industrializar, né? Eles começam a receber grandes investimentos por parte de empresas transnacionais que aproveitaram a sua posição geográfica, além da mão de obra de incentivos de governos locais, e desenvolveram um modelo industrial voltado para a exportação, né? Então, esse é o cenário dos tigres asiáticos, tá certo? Outra coisa que a gente precisa destacar é que o desenvolvimento econômico desse país foi tão grande que esse modelo se expandiu, alcançando a segunda leva de tigres asiáticos, os novos tigres asiáticos, como Indonésia, Malásia, Filipinas, Vietnã e Tailândia, né? Então, eles acabam, ou melhor, as empresas transnacionais, elas se instalam e acabam criando uma lógica industrial para exportação, né? Nesses novos tigres asiáticos são realizados investimentos em diversos setores, principalmente no que diz respeito à produção de artigos eletrônicos, né? Entre os principais investidores são Estados Unidos e Japão, tá certo? Então, os novos
novos tigres asiáticos, eu estou falando de Indonésia, Malásia, Filipinas, Vietnã e Tailândia, foram instalados em indústrias tradicionais, como têxteis, calçados, alimentos, brinquedos e produtos eletrônicos. Outra coisa que a gente também tem que destacar nessa lógica de desenvolvimento industrial são as zonas econômicas especiais, as ZEEs, né? Então, com o objetivo de desenvolver a economia do país, o governo chinês ele criou as zonas econômicas especiais, espaços localizados na região litorânea que servem como porta de entrada e base para a instalação de empresas multinacionais. Com um modelo semelhante ao dos tigres asiáticos, as consequências dessa medida foram modernização da economia e oferta de mercadoria chinesa no mundo todo. Outro elemento que a gente tem que destacar dentro desse contexto é o desenvolvimento industrial japonês, né? Pelo fato de ter uma característica muito peculiar no que diz respeito ao seu território, né? O Japão é uma ilha, né? A economia do Japão é altamente desenvolvida e se baseia praticamente na atividade industrial, já que o território é pequeno e montanhoso não favorece a atividade agrícola que não passa de produções familiares tradicionais. O país é dependente, né, das importações de produtos agrícolas e matéria-prima. O principal avanço econômico japonês ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, né, a gente não pode esquecer disso, com a ajuda de outros países, sobretudo os Estados Unidos. O Japão começou a investir em educação para qualificar a população, indústria e tecnologia. Essa forma ela acabou transformando em uma potência mundial. Queridos, tendo dito isso, eu encerro com vocês aqui essa aula. Tem o link da atividade da semana aqui nessa apresentação 19. Tenham uma boa semana, um grande abraço a todos e até a próxima.